É admirável, irmãos, quando a gente estuda um pouco a história de pessoas e chega a conclusões através de algumas atitudes. Não vou chamar de manias, mas atitudes, escolhas. Um grande músico bem conhecido, acho que é conhecido, pelo menos dos irmãos do coral, um tal de João Sebastião, mais conhecido como Johann Sebastian Bach. Mas olha só que interessante, ele tinha dois hábitos. Toda vez que ele ia escrever uma música, toda vez que ele ia escrever um hino, seja a parte da letra, seja a parte da melodia, ele fazia um sinal na abertura do papel, J, Jesu Juve, Jesu Juve. Ele colocava lá, ponto, J, Jesu Juve, que significa, Jesus, me ajuda. E toda vez que ele terminava a obra, seja ela qual fosse, e ele a concluía, letra e música, ele colocava 3 letras, S, D, G, Soli, Deo, Glória. Aí a gente começa a compreender que não é o que você faz, não é o que você toca, você, está entendendo? Não é o que eu prego, não é o que o coral canta, é para quem, é como, entende? Na verdade, cada pessoa que vai tocar aqui, cantar aqui, ou participar do culto, porque vocês não assistem nada, quem estiver assistindo o culto aqui como qualquer tipo de micro espetáculo para acalentar seu final de semana, pode pegar a tua Bíblia e vai embora. Ou você veio aqui trabalhar, participar de uma liturgia para adorar a Deus e servi-lo com beleza e grandeza, ou então teus domingos estão perdidos. Quando você botar o pé ali, fala, Senhor, Jesus, me ajuda, eu vou entrar aí. Meu pé não está limpo, minha consciência não está boa, mas eu preciso entrar aí, me ajuda. E quando for o poslúdio, o último momento do culto, que você diga, Senhor, só glória a Ti, só a Ti glória. Eu vou sair agora, Senhor, e eu quero saber o quão relevante cada palavra, cada hino marcou minha vida, e como que eu vou reagir a tudo isso. Que bom que a gente pode aprender, e que às vezes a gente precisa de um baita conflito, um chacoalhão, como aconteceu aqui nesse texto. É impressionante, meus irmãos, que o grande racha tem cura. Alguém poderia me dizer qual é o grande racha, o maior deles? O maior racha que já existiu no universo? A queda, a separação, a inimizade do homem e Deus, do homem e Deus, de Deus e do homem. E para isso, Deus deu um jeito. Se para esse racha tem reconciliação, e se o próprio Deus chama você e a mim para sermos ministros da reconciliação, porque vamos erguer barreiras e falar, olha, você fica do teu canto e eu no meu. Talvez foi isso que alguém pensou quando escreveu aquele hino. Tu no teu cantinho e eu no meu. Eu não tenho cantado esse hino não, nem lembro mais da letra dele, mas não sei se ele é pertinente ou não, mas eu vou rever para saber se ele me ensina algo ou não, porque esse negócio de tu no teu cantinho e eu no meu, era a mesma coisa que dizer, Paulo, eu não quero nem te ver pintado de ouro. Depois dessa, Barnabé podia olhar para ele e falar, e eu também não. Mas não foi assim que a coisa terminou. Por isso, nós temos que entender que Deus faz tudo que está rachado ser reconstruído pela graça, pavimentado pelo Espírito Santo, guiado por sua palavra. E é impressionante que a gente tem muito que aprender nesse momento em que a gente vê 2 grandes homens que tinham grandes conceitos, personalidades totalmente diferentes, e eles tiveram um racha, mas a intenção original deles, depois de tantas obras juntos, era, vamos voltar para as igrejas que nós ensinamos, para saber como é que eles estão passando. Os irmãos já imaginaram a intenção maravilhosa desses 2 homens?
Vamos voltar, olha bem o versículo aí, finalzinho do 36. Vamos voltar para as igrejas e cidades que nós anunciamos a palavra, para ver como eles estão passando. E é exatamente nesse sentido que eu quero que a gente aprenda como lidar com conflitos, como aprender com Paulo e Barnabé. Já que os conflitos são inevitáveis, temos que entender por que eles nascem. E normalmente não é por coisas importantes, não. Na maioria das vezes é por causa de diferentes olhares, diferentes personalidades, diferentes perspectivas, diferentes opiniões. Foi o que aconteceu aqui. Veja, se o conflito surgir, não faça dele um motivo de fofoca e de vou espalhar para todo mundo para que o outro fique mauzão e eu fique numa boa. Não, faz isso não. Também não ignore a pessoa que está em conflito com você e nem ataque. E também não fique reclamando o tempo todo como se isso fosse resolver. Tem coisa melhor para fazer. Uma delas é, tente resolver. Tente perdoar. Tente caminhar a segunda milha. Tente ser razoável. Lembra o tempo todo de olhar o mesmo drama pela perspectiva da outra pessoa. Como é que ele está vendo? Do ângulo dele. Lembra também de seguir em frente, porque conflitos que não são por coisas essenciais, são muito particulares, são bem menores, são raquíticos, nanicos diante da grandeza do reino para o qual Deus nos chamou, para sermos ministros da reconciliação. Os reconciliados têm que ser também instrumentos de reconciliação bem razoáveis, para que a gente possa dar conta do que Deus colocou na nossa conta de responsabilidade. Eu vou partir para o texto direto, mas eu quero só lembrar uma palavra. A palavra que surge no verso de número 39, desavença, é uma palavra tão forte na língua grega, paroxismos. Essa palavra é brutal e eu não a conhecia, a não ser quando eu comecei a preparar esse sermão, e eu fui atrás dessa palavra. Vamos lá. Espasmo agudo, convulsão, momento de intensidade de uma dor, e o pior, a aceleração violenta de uma atividade vulcânica. Então, quando eu estou, naquela do pavio que já não é mais nem curto, já queimou tudo, e acontece uma desavença, um desentendimento por motivos pessoais, de personalidade, e não de coisas do reino, e não de doutrina, e não da Bíblia, porque aí o papo não é comigo, o papo é com Deus. Então, se alguém quer seguir por um caminho que é diferente da Bíblia, o problema é dele, eu não vou entrar em questão. O advogado da Bíblia não sou eu, Deus é que vai intervir. Mas quando é diferença de pessoa, de perspectiva humana, e o conflito nasce, a coisa pode explodir de tal maneira, um vulcão pode entrar, que o que eu falo e faço pode comprometer, e eu posso entrar numa de Lameque. Eu vou matar o cara porque ele me olhou feio, porque ele pisou no meu pé. É só por isso. E na verdade, Paulo e Barnabé tiveram um momento de erupção vulcânica entre os dois, por um fato. Tinha uma perspectiva. João Marcos vale a pena? Barnabé dizia, vale. Paulo dizia, errou comigo uma vez só. Deus iria ensinar Paulo e Deus iria ensinar Barnabé. Os dois. Porque no final da vida, quando Paulo está preso, quando Paulo está à beira da morte, o que ele fala? Me traz João Marcos. Porque ele me é útil para o ministério. Por isso, irmãos, eu quero que a gente focalize nossa atenção, não no vulcão em erupção, mas no modo como esses dois irmãos, esses dois heróis, esses dois gigantes, a despeito da disputa pela pessoa de João, vai com a gente? Não. Não foi. Mas Barnabé falou, comigo ele vai.
E Deus pegou o racha e multiplicou a sua seara. Um foi para Chipre, região de família, trabalhou, e não é fácil pregar entre conhecidos. E Paulo e Silas foram para todas as demais regiões. E Deus abençoou os dois, os quatro, o reino, a igreja. Como você está indo? Era a preocupação de Paulo, era a preocupação de Barnabé. Como você está indo? Enquanto membro da igreja, enquanto servo de Deus, enquanto congrega aqui. Como você está indo? Quando você está em atrito, em conflito, por questõezinhas, que cor vai ser a toga nova? Rosa, choque. Ah, a camisa do time de futebol da igreja. Rosa, ai. O time do Messi é assim, a turma acha lindo. Quando é o time da igreja, a turma tem que ficar, não gostei. Faz seu time então, ué. Não tem problema não. 2 times, comporta, Vanderlei? Será? 2 times de bom futebol. Irmãos, está vendo como é fácil resolver? Mas vamos lá. Vamos entender esses 2 homens nessa perspectiva, porque Deus certamente controlou o debate. Deus esfriou o vulcão dos 2, e Deus trouxe paz e prosseguimento do mais importante, o reino, a obra, seguindo em frente, em 2 frentes, porque Deus está muito acima das questiúnculas e dos gênios e dos comportamentos e dos ânimos exacerbados das pessoas quando debatem questões de opinião. Por isso, o grande e sábio Paulo em Romanos, ele chegou a dizer em Romanos 14, cada um, quando o assunto é, vai comer, não vai comer, vai no mercado comprar aquela comida sacrificada a ídolo ou não vai, ele disse, olha, cada um tem a ideia bem definida em sua própria mente, e trabalhe com a tua consciência, não com a consciência do outro, porque a consciência do outro tem Deus como juiz, como a tua também. Então, igreja está acima do pastor, dos que gostam de uma cor, dos que gostam de outra, de um estilo, disso e daquilo outro. É o reino que está em jogo, não é a tua preferência, nem a minha. Por isso, a ideia do verso 36 serve de tema para a nossa mensagem. Como os irmãos estão indo? Primeira pergunta, será que continuam crendo? Olha o verso 36. Alguns dias depois, Paulo falou, Barnabé, vamos voltar agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Vamos voltar para lá. Irmãos, isso é um negócio sério. Havia na cabeça de Paulo e depois, consequentemente, na cabeça de Barnabé, como os irmãos estão indo? Será que continuam crendo? Irmãos, tem até um texto em Gálatas, onde Paulo ainda continua com a mesma preocupação. Quantos que corriam bem, hoje estão longe. Será que continuam crendo depois daquilo que ouviram? Daquele bate-boca, será que continuam crendo depois de anos que ouviram Paulo pregar, Paulo ensinar? Será que continuam crendo? Quantos adolescentes, quantos jovens da geração 90, 80, estão por aí ainda? Olha, ninguém levantou a mão. A turma dos anos 60, 70, tem algum que está na igreja ainda? Eita, que bom, amém, irmão, amém, amém. Então quer dizer, gerações vão e vêm, mas a igreja continua. Cadê aqueles irmãos que diziam amém, glória a Deus? Aqueles que se convertiam em todo acampamento e levantavam a mão e choravam por Jesus. Cadê aquela turma? Era a preocupação de Paulo. Será que eles ainda continuam crendo? Nós temos que ter a mesma postura, irmãos. Nossas briguinhas por questões banais e fúteis e pequenas não podem ser maiores, e Deus não deixará que sejam. Não deixou com Paulo, não deixou com Barnabé, não vai deixar comigo. Por exemplo, tem uma controvérsia nessa igreja entre eu e o pastor Márcio. É banal, é fútil, mas é controvérsia. Ele é corintiano, eu sou santista. Só isso. Ele está numa boa. Eu estou ruim demais das pernas, mas eu sou fiel. Não, fiel é ele.
sei lá. Você percebe como as coisas funcionam? E às vezes a gente briga por causa disso. Eu não brigo com ele por causa de jeito nenhum. Ele já tira onda com a minha cara, mas um dia eu vou me vingar. Não, mentira. Não, não farei isso, pode ficar tranquilo. Não vou fazer, porque esse dia não vai chegar antes da volta de Jesus. Os irmãos estão rindo, eu também, mas é verdade. Às vezes a gente faz briga por besteira que não tem nada a ver. O reino é maior, é muito maior. Por isso, irmãos, Paulo e Barnabé nos dão uma aula de pastoreio, uma aula de poimênica, de como lidar com ovelha, de como lidar com pessoas, com circunstâncias, como eles estão indo, como eles estão passando. Será que continuam crendo? E olha, quem ensinou, puxa vida, Barnabé, eu estou com vontade de voltar a todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Estamos juntos? Barnabé falou, estamos juntos, vamos embora. Isso é importantíssimo para nós. Vamos investigar como estão aqueles que falamos, que ensinamos, aquela turma que andava com a gente, aquela turma que andava animada, cantava, não faltava num ensaio, não faltava numa escola dominical. Hoje estão aonde? Em algum freezer ambulante, em um TikTok, alguma outra coisa fascinante aí da vida? Não, muitos irmãos continuaram crendo. Os de Deus continuam crendo e observando. Não importa se congregando aqui ou em outro lugar, não importa. Continuam crendo. A segunda questão, como os irmãos estão indo? Será que continuam no caminho? O texto termina verso 36. Eu quero ir lá para ver como passam, como está o cotidiano deles, como que está a vida, o dia a dia. Irmãos, é fácil entrar na igreja, num culto abençoado, cheio de música, cheio de coisas importantes que Deus usa para naquele momento falar com a gente, nos impactar. Mas quando a gente sente aí o frio lá de fora, e ouve as mesmas notícias, as mesmas lorotas, e trava os mesmos problemas, as mesmas lutas, não é todo mundo que permanece em pé e ainda diz, eu sei em quem tenho crido, eu continuo sabendo, e eu sei que Ele se levantará, eu sei que Ele virá em meu socorro. Por isso, Paulo e Barnabé voltaram e andaram e passearam em todas as cidades onde antes eles tinham pregado o Evangelho, ensinado princípios e valores que são para sempre. E eu tenho muita gratidão por todo mundo que já de alguma maneira me ensinou. Tem alguns nomes que eu não consigo esquecer, me ensinaram muita coisa. Eu vou só citar 2 nomes, sem querer prejudicar e nem desmerecer outras pessoas, mas é que eu era muito ainda bobão, muito iniciante na vida cristã, mas tinha uma mulher que me ensinou muito. Eu tinha medo dela, medo assim, medo respeitoso, porque a mulher era grande, só a mão dela assim, se ela pegasse da cabeça do menino na sala de aula, ela já, Dona Irene Spolidoro, alguém lembra dessa pessoa? Rapaz, ela era um gigante. Quando eu achei pequenininho, ela ensinou a Bíblia para mim, me ensinou muita coisa. E a outra, no dia que eu estava indo para o seminário, ela me abraçou, me chamou num cantinho, no salão social da igreja, falou, Davi, eu estou orando por você todo dia. E ela falava, cada vez que eu vinha na igreja, ela voltava e falava, eu estou orando por você todo dia. A mãe da Marcinha, como é que é o nome dela? Dona Isaura, mãe da Marcinha. As duas já estão na glória, tanto a nossa amiga Marcinha como a Dona Isaura. Mas ela fazia questão de dizer, isso é fantástico, irmãos, isso é maravilhoso. Elas continuaram no caminho e com as suas orações me ajudaram a continuar no caminho. Paulo e Barnabé tinham a mesma intenção. Terceira coisa que eu considero no texto, como os irmãos estão indo? Será que existe concórdia? Olha só o verso 37 e 38, que é exatamente o momento do conflito entre os dois. E Barnabé queria levar também a João Marcos, mas Paulo não achava justo. Por quê? Porque Marcos se afastara. Na primeira oportunidade ele roeu a corda, voltou atrás, negou fogo. E Paulo falou, não trabalhou, não foi legal, não foi correto, não teve decisão, largou a gente na mão, não vai com a gente não. Mas será que a concórdia se estabeleceu?
Sim, eles chegaram num acordo posterior. Mas aqui a discussão foi terrível. Porque um queria levar João Marcos, o outro não queria. São decisões. Decisões, olhares diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes. O reino é igual. Um só rebanho, uma só fé, um só espírito, um só pastor, uma só palavra, uma só graça, um denominador comum que é a Escritura, para que eu não me desvie, para que eu siga a verdade em amor, para que eu tenha compaixão, misericórdia, para que eu trate como Cristo trataria e não como eu gostaria, porque senão todos nós seríamos similares ou semelhantes àquele camarada que na hora de defender Jesus no ataque do beijoqueiro do inferno, um tal de Judas, ele já puxou a espada e cortou a orelha do homem. E Jesus falou: ó, se eu quisesse viver por essa espada, eu teria muitos anos para me defender. Mas guarda a tua espada, eu não preciso dela. Entenderam? Na verdade, o próprio Pedro é moldado posteriormente por Jesus. O teu gênio, o meu gênio, só serve para coisa ruim. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, aí é uma bênção. Aí é uma bênção porque a gente se torna razoável. Cheio de graça, cheio de acordo, de concórdia. Por isso aqui a gente vê Paulo e Barnabé, eles chegaram a esse acordo, a essa concórdia. É um exemplo, é um ensino, é um estímulo para nós. Outra coisa interessante, será que a obra travou? 3 eu já falei, será que continuam crendo? Será que continuam no caminho? Será que existe concórdia? Sim, para tudo. Continuaram crendo, continuaram no caminho, continuaram fazendo acordos. O vulcão parou de jogar suas lavas, parou. Porque Deus mandou o orvalho do Espírito Santo, sua graça foi dominante. Mas será que a obra travou? Primeira parte do verso 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Irmãos, essa desavença, como eu já disse, foi violenta mesmo. Não foi conversinha de, não, é meu primo. Pô, meu primo é legal, é um jovem ainda, inexperiente. Vamos ensinar, vamos educá-lo. Essa foi a fala de Barnabé. Paulo falou, já deu uma chance. E ele jogou fora, recuou. Ué, quantos aqui nunca recuaram? Aproveitaram todas as chances, foram sempre exemplares em tudo. Eu não entrei na guardinha do templo. Poderia ter sido excluído. O Nivaldo entrou. Olha lá, o cara de guardinha que ele tem lá. Eu não entrei, não. Eu não gostava muito daquela roupinha meio marrom, né? Um negocinho marrom. Sei lá, mas eu nem sei por que eu não entrei. Mas eu não entrei, mas era normal. Toda a criançada ficava na frente ali, tudo uniformizadinho e tal. Não sei, eu não entrei, sei lá. E a gente gostava do Xerebeque. Ninguém sabe quem é o Xerebeque. Xerebeque é o seu Aldo. A gente chamava ele de Xerebeque, né? Ou ele chamava a gente de Xerebeque, sei lá o quê. Mas era um tempo gostoso, maravilhoso de viver. Tem saudade, sim, mas a coisa vai para frente. A gente tem que seguir. E aí a gente começa a perceber, será que a obra travou porque Paulo e Barnabé entraram em conflito? Não, a obra não travou. Olha a igreja como está, irmãos. Alguém podia falar assim, aquele cara nunca vai dar pastor na vida. Não entrou na guardinha do templo, nunca vai ser nada na vida. Não sei se alguém fez essa profecia. Minha avó orava por um filho, um neto pastor. Morreu antes de ver. Eu nem sabia que ela orava, fui saber depois. Mas não é porque a minha avó orava. Deus é que me chamou. E eu nem tinha nenhuma intenção de ser o que sou agora. O que sou é pela graça, não é porque tenho planejamentos eternos. Quero ser pastor, pastor é legal. Vocês já viram um videozinho que estão colocando na internet, que voltou a colocar, né? 10, 15 segundos. Uma mulher vai entrevistar um velhinho de quase 100 anos, né? Tudo capenga e tal, né? Aí fala, e ele está com uma bíbliazinha debaixo do braço, e ela chega e fala, a vida de pastor é estressante? E ele fala assim, não, acho que não. Quantos anos o senhor tem? 30? O cara está com a cara de Matusalém, está falando que tem 30 anos. Então, só para vocês orarem pelo seu pastor. O pastor Márcio já tem cabelo branco, a barba branca. Orem por ele, tenha compaixão dele. Tenha compaixão do mais jovem também. Quando eu entrei aqui, a barba dele era inteirinha preta. Agora já tem pontas brancas na barba. Está aqui, ó. Tem que orar muito pelo Ricardo, porque ele tem fogo, né? Fala que nem trovão, mas daqui a alguns anos, graça e paz, irmãos,
Aí já vai mudar um pouco, né? Vai ficar cansado de gritar tanto graça e paz e os irmãos ainda continuarem preferindo a voz de trovão, mas nem sempre a gente consegue manter esse padrão. Mas a obra não travou. Que bênção, irmãos, a obra seguiu em frente. Paulo foi fundando igreja, foi trabalhando em tudo quanto é lugar, e a igreja está aqui. E a igreja está lá no Heliópolis também, sei lá onde a igreja vai ainda. A gente tem que olhar para fora, porque bênção Deus já deu, está muito bom. Agora, olhe para fora, olhe para os grupos familiares, frequente olhe para a reunião de oração, frequente. Irmãos, é tão fácil frequentar a reunião de oração, ela não trava, o Wi-Fi pode travar. Mas de repente você pode estar orando na tua casa, o irmão espera voltar a conexão, é o nosso irmão aqui que cuida, de repente ele está lá na casa dele lá e dá um problema. Ô meus irmãos, param, estão me vendo aí, estão ouvindo aí, e vai, mas a gente ora, não importa. Agora, frequente, participe. Você tem telefonezinho? Tem, eu sei que tem, baratinho, mas tem. Põe uma conexão boa nele lá e tal. Ou então, se você não tem, vem na igreja, fica aqui. E aí pega o Wi-Fi e fica orando aqui mesmo, na reunião de oração. Já pensou? Fazer 2 vezes, você faz assim presencial e também online, dentro da igreja. Ore de qualquer jeito, não dá para orar do jeito certo, ore do jeito que der, mas ore. A igreja não pode parar, a obra não pode travar, porque você quer uma coisa, o outro quer outra. E aí eu continuo, no verso 39b, será que a separação foi benéfica? Foi, graças a Deus foi. Olha só o final do verso 39. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo foi para outro lugar com Silas. Que coisa boa, irmãos, saber que a obra seguiu em frente, saber que a separação foi benéfica. Deus é que conserta essas coisas, porque pela gente, eu me lembro quando a gente era moleque, né? Que aí eu não era de briga não, nunca fui mas aí falava, vou botar uma risca aqui, que é homem que passa por aqui, ó. Vai uma risca no chão, cospe lá e fala assim, que é homem, você é homem, vem aqui, pisa aqui. Aí eles ficam, pisa, não pisa. Ah, vá tomar banho. Tem gente que gosta, até hoje, está com 50, 60 anos, é marrudaço, sabe, aqueles irreconciliáveis. Comigo não, Deus perdoa, eu dou o tiro logo na testa. Será que é assim que Deus quer que a gente se comporte? Não. Nunca foi e nunca será. Por isso que a igreja primitiva viu 2 ícones discutindo, feito vulcões em erupção. E Deus acalmou os 2 e fez uma bênção acontecer na região de Chipre, com Barnabé e João Marcos. E uma bênção para acontecer na Cilícia, em Tessalônica, em toda a Ásia Menor. Quantas maravilhas com Paulo e Silas, a ponto deles chegarem até em Atenas. Quando eles chegam em Atenas, a coisa está tão importante no ministério daqueles 2, que a população, movida por alguns lá, começaram a ficar preocupadas e disseram, estes 2 que têm transtornado o mundo, virando o mundo de cabeça para baixo, eles chegaram aqui também. Que coisa boa saber que 2 homens, um deles que tinha discutido com o seu melhor parceiro lá atrás, agora movido pela graça de Deus, com um novo parceiro, estão na mesma obra, e o outro com um novo parceiro, numa obra que nem havia sido pensado a princípio. A obra do Senhor não trava, porque às vezes uma separação permitida, ou que eu provoquei, Deus contorna e torna ela uma bênção para o seu reino, para a glória do seu reino. Porque o que eu faço não importa, o que você faz não importa, mas é para quem você faz, para quem eu faço. Aí então, se a glória é de Deus, Ele te ajuda a ser um bar. Você vai fazer uma boa composição. Tua vida pode ser uma música, uma carta escrita pela mão de Deus, para que quando alguém a ler, encontre Cristo nas entrelinhas, mostrando como Ele domina você. Outra verdade que eu vejo no verso 40, a penúltima delas aqui, será que houve retaguarda para esse ministério de gente indo para um lado e gente indo para o outro? Olha só que interessante, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu. Olha o que acontece agora, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Era hora de
Se fosse presbitério, igrejas, e depende do dono da igreja, não, esses caras não trabalham mais comigo. Barnabé está fora. Paulo, você está fora. João Marcos, nem pensar. Silas, quem é esse cara? O texto diz que a igreja orou por Paulo, orou por Silas e encomendou, falou que a graça do Senhor os conduza, que vocês sigam em frente e que vocês avancem, alcancem o mundo para Deus. Isso é importante, irmãos, porque os irmãos estavam indo bem. Quem os doutrinou, quem os ensinou de fato, na verdade. E não foi a discussão de Paulo e Barnabé que traria desagregação e abalaria aquela igreja que Jesus disse que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Finalmente, como os irmãos estão indo? Será que a maturidade prevaleceu? Verso 41. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Essa expressão confirmando as igrejas é maravilhosa. Paulo foi junto com Silas, e em toda a região que ele foi, Síria, Cilícia e todas as adjacências, eles foram para confirmar. Está tudo bem? Está tudo estruturado aí? Continuam crendo, continuam unidos, continuam servindo, continuam glorificando a Deus, espalhando a sua palavra. A gente vai para outro lugar, não sei quando é que eu vou morrer. Quando Paulo está quase no fim, ele falou, olha, eu estou sozinho aqui, ninguém foi à minha defesa, Demas me abandonou, amou o presente século, só Lucas está comigo, me traz uma capa que eu estou com frio, traz os meus livros também, o tempo da minha partida está chegando. Mas Paulo está deixando claro que aquilo que ele foi fazer, em cada igreja que ele ensinou, revelou para ele que a igreja era madura o suficiente para caminhar sem eles, sem ele, sem Silas, sem Barnabé, sem João Marcos. A igreja aprendeu com os melhores e seguiu em frente, porque cria no melhor o grande Deus, o grande Senhor, o grande Cristo, o grande Espírito Santo, que nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor nos ensinou. Professores foram instrumentos, mas eles já se foram, já partiram, mas o que eles deixaram, as sementes, ainda frutificam no meu e no seu coração, e assim há de ser, se você for apenas instrumento na mão do Senhor. Eu vou concluir a meditação desta noite, deixando claro o seguinte: Barnabé continuou exercendo o seu ministério, Paulo também. Isso é um fato, não tem problema nenhum. Eu quero destacar algumas lições práticas que podemos tirar desse entreveiro desses homens. É mais fácil rachar por preferências pessoais ou traços de personalidade. Eu aprendi isso. É mais fácil do que por coisas muito mais importantes. Então toma cuidado. Quando for só sua preferência, procure a paz. E todos os hinos cantados hoje, mesmo que eu nunca tivesse dito para eles sobre o que eu iria pregar, tem tudo a ver. Um melhor que o outro. Quem faz isso não é o preparador do sermão, nem o preparador da liturgia, não. É o preparador do caminho, de Paulo e Barnabé, de Silas, de João Marcos. É o mesmo Cristo que faz isso por nós. A maturidade espiritual não apaga as diferenças. Diferenças vão haver. Crente maduro pode ser diferente, pensar diferente, mas eles têm que chegar num denominador comum, abrir mão e falar, nós vamos fazer juntos, pela obra do Senhor, tudo que for possível. Inclusive, engolir o nosso ego, engolir nosso jeito, engolir nosso modo de fazer, aprender o modo de Deus, de ser e de fazer. Outra coisa, o tropeço de alguém pode ser o gatilho para um grande racha. Pode. Às vezes uma pessoa tropeça, faz uma coisa errada, e lá vem o Barnabé, todo diplomático, todo gentil, todo da concórdia, querendo dar uma oportunidade, e lá vem o Paulo querendo, não, vamos disciplinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Os dois estão errados? Não. Os dois estão certos. Só que às vezes o acordo talvez não saia naquele momento. E só Deus vai fazer o conserto, para que lá no final, a decisão de um e de outro chegue num denominador comum, que agrade a Deus acima de tudo, e abençoe o antigo motivo da discórdia, o inocente e inexperiente menino chamado João Marcos. Seguindo em frente, para finalizar a mensagem, o seu ponto mais forte pode ser a brecha para a sua maior fraqueza.
Isso é uma lição para todos nós. Paulo era um homem forte, aguerrido, convicto. Ele era forte, dinâmico, destemido. Mas parece que ele mudou um pouco de opinião. Quando ele escreveu Romanos 15, verso 1, é surpreendente o que ele disse. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Que coisa linda, irmãos. Ele foi radical com João Marcos. Quando ele escreve Romanos, ele diz, nós que somos fortes, crentes maduros, estabelecidos, que já conhecem a palavra, têm experiência com Deus, eles não são irredutíveis, eles não são despóticos, eles têm que dizer, vamos suportar as debilidades dos mais fracos, não para discutir opiniões, mas para chegar a levantá-los, para que eles cresçam também. Paulo diz, vamos suportar, vamos ter consideração. Barnabé, o ponto forte dele era a alma graciosa, o camarada era muito paciente, consolador, um encorajador. Não era à toa que o nome dele traduzido, ou o modo de conhecê-lo era filho da consolação, filho do encorajamento. Mas ser gracioso demais com quem precisa ser confrontado, às vezes é perigoso. Tem hora que é preciso, como dizia o meu amigo Jeremias, é preciso chamar na chincha, chamar o cara assim, ó, cara a cara, e falar, ó, meu, você está errado, não porque eu acho, você está errado porque está aqui escrito num livro sagrado, que você falou que era a sua regra de fé e prática, e eu também, está errado aqui, ó. Aí o irmãozinho, se é de Deus, ele vai dizer, amém, obrigado por me chamar a atenção. Se é da carne, ele vai me dar um soco na cara, vai virar as costas, vai embora. Se é de Deus, aprende. Se não é de Deus, nem eu vou aprender a falar melhor, nem ele vai aprender a ouvir melhor. Não estou apontando para ninguém não, só a mão aqui. Vamos completar a mensagem, irmãos, dizendo o seguinte, olha, quando você enfrentar um choque de personalidade com outro cristão, como vai acontecer, tente desengajar suas emoções e pensar objetivamente. Primeiro, o conflito está acontecendo por quê? Segundo, tem algum princípio bíblico sendo afetado? Terceiro, a pessoa que está aqui sofrendo ou causando dor, é temente? É piedoso? É de oração? É humilde? Terceiro, a causa de Cristo, pela decisão, pela briga, vai ser promovida ou não? E finalmente, dá para a gente fazer algo melhor? Dá para a gente fazer algo diferente? Ou a gente pode simplesmente dizer, obrigado Paulo, obrigado Barnabé, porque vocês tiveram um problema, mas vocês souberam resolver isso, porque Deus era mais importante para vocês, do que o gênio de vocês, do que a personalidade de vocês, do que as escolhas de vocês, o reino é maior. E eu gosto demais, irmão, sempre cito e vou citar até morrer. Eu sou presbiteriano porque nasci na igreja, amo a igreja, mas gosto de um batistão chamado João, o João Batista, quando ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua, porque eu, Davi, não sou digno de desatar nem as sandálias dele. Se eu puder beijar o pé dele, eu beijarei muito mais calorosamente do que aquela mulher fez. Então convém que ele cresça, e por causa dele crescer, o reino cresce, a igreja cresce. Se você crescer junto, amém. Se você for atrapalhar o reino, é melhor você pensar bem, porque não há ninguém mais poderoso do que o rei deste reino, do qual eu e você somos apenas súditos. Louvado seja o Senhor.